Vitória sobre a morte. Precisamos nos conhecer. Assim diz a filosofia, assim diz Jesus, assim dizem os espíritos a Kardec. Autoconhecimento é a grande ferramenta da evolução. Nessa tarefa, nós aqui na Terra, claro, precisamos nos situar em nossa primitividade, a qual é caracterizada por um campo emocional muito denso, muito aprisionador. Estamos retidos como por algemas no nosso campo emocional, e dentro dele o sentimento mais poderoso desse homem primitivo que nós somos é o medo. Não poderia ser diferente, porque a evolução não dá saltos, somos herdeiros dos animais, e a força que rege o comportamento animal é o instinto é de conservação, e o sentimento básico do instinto é o medo. Daí fica claro porque de todos os medos que nós temos, podem ser reduzidos a um único medo, o medo da morte. Eis aí a grande corrente que nos aprisiona e nos impede de voar, como um pássaro cativo. Visto dessa forma, o ser humano precisa de uma vitória sobre a morte. E essa vitória se dá exatamente pela expansão do olhar espiritual. Se tivesse uma visão maior do desenvolvimento humano, o bebê poderia se horrorizar com as fraldas e com a chupeta, mas, com uma visão mais ampla, veria que os seres aparentemente superiores que o cercam, todos eles grandes, funcionais, os adultos, todos eles já usaram fralda e chupetas. É essa ferramenta, a visão, a perspectiva expandida, a perspectiva espiritual, que precisamos buscar com leituras, palestras, livros, admirando o universo, contemplando a nossa própria infinitude. A infinitude do universo, dos números, dos espelhos colocados na frente uns dos outros. Admirarmos a infinitude da vida, que na verdade não passa de um conjunto de fractais, de fractais, de fractais, de fractais. Conhece a figura? Pesquise, é fascinante. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54,
nos fala dessa evolução e dessa vitória fundamental para todos nós. Ele diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que perspectiva ampla, luminosa, libertadora é a perspectiva de Paulo, de Jesus, a perspectiva espiritual. Não é? Afinal de contas, que é a morte? Podemos comparar-nos a um foguete numa longa viagem espacial, cujo primeiro desafio é erguer-se sobre a Terra, a qual lhe é planeta que nos é, ao mesmo tempo, atração, retenção e base de lançamento. Seduzem-nos os prazeres do corpo, aprisionam-nos na animalidade, mas também são vivência e desafio imprescindíveis à espiritualização. Como a nave precisa lançar poderosas energias para se desprender do planeta. Logo depois de distanciar-se, o foguete solta grande parte do seu corpo, necessário apenas para armazenar a energia de elevar-se. Eis a primeira morte. Outros desprendimentos precisará viver o foguete, até a morte final, quando, alcançado o destino, o ser que dirigia a nave a deixa, revelando que os corpos não somos nós, são apenas veículos que são usados e, no devido tempo, deixados. Com gratidão, mas sem apego, sem identificação e, portanto, sem sofrimento. Contemplemos e vivamos essa vitória, ainda que gradativa, sobre a morte, sobre o medo, sobre nós mesmos. Assim seja para todos nós, graças a Deus. Até a próxima.